Oi, pessoal. Vocês já se perguntaram o que acontece quando o povo se acomoda e deixa de avançar naquilo que Deus prometeu? Nos capítulos 18 e 19 de Josué, a gente vai encontrar assim, uma poderosa história. 7 tribos de Israel ainda não haviam tomado posse da sua herança na terra prometida. Olha que loucura! E aí, enquanto Josué exorta o povo, para entrar em ação, nós vemos o cuidado de Deus em organizar a distribuição da terra, assegurando que todos pudessem receber aquilo que ele havia prometido. Além disso, há lições assim incríveis sobre liderança, obediência e até milagres na organização divina desses territórios. Vem comigo e vamos juntos descobrir como é que essas passagens podem transformar a nossa visão sobre fé, trabalho e as promessas de Deus. Vamos começar? Vamos? Então deixa o seu like e ao final eu vou lembrar você de compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama, tá? Vamos em frente então. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, vai ser essa daqui que eu amo, que você já conhece, que não tem nem mais capa, a minha Ferreira Almeida atualizada, letra grande. E é nela que a gente vai dar continuidade a esses últimos capítulos de Josué. Então vamos lá, abre sua Bíblia, Josué 18, vou começar a ler agora. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel. Vou lembrar uma coisa antes para vocês, tá? Eu vou ler, mas quando chegar na parte de todas as cidades, eu vou pular. E aí eu vou dizer de onde eu estou e para que capítulo eu vou para você acompanhar também na sua Bíblia, tá? Pra gente não ficar lendo nome de cidade por cidade, porque são muitas. Então vamos lá, recomeçando. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, ou Shiló. E ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Olha a procrastinação aí, De cada tribo, escolham 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra. E façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e me trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Ai, tá tocando aqui, peraí, desculpa, gente. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão. A gente viu num vídeo de ontem, para o Oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordens aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor, em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor. É onde foi estabelecido o tabernáculo, E ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Então veio a primeira herança de Benjamim, Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, que era o filho caçula. E o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. Vamos pular para o versículo 21 desse capítulo 18, para falar sobre as cidades de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, é isso mesmo, eram
Ao todo, 12 cidades com suas aldeias. E incluindo, vou ler só uma, tá? Jebus. Você sabe qual é Jebus? É o nome dessa cidade? Jerusalém. Então, a cidade de Jerusalém ficou dentro do território da herança de Benjamim, que foi o último filho de Raquel com Jacó, irmão de José, que a gente já leu toda a história dele lá no Egito. Então, tem várias outras cidades, né? Ao todo, são 14 cidades com suas aldeias. Essa, a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Agora a gente vai para a herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. Então, Simeão ficou no meio, exatamente no meio da herança de Judá. Ao todo, 13 cidades com suas aldeias, mais 4 cidades com suas aldeias. Simeão, segundo as suas famílias, a herança dos filhos se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Depois, quando eu postar o mapa, vocês vão ver, tá? Agora vem a herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte, então a terceira, jogaram as sortes. Terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite de sua herança ia até Sarite, subiu o seu limite pelo ocidente a Marala. Tocava, aí eu não vou ler tudo que acontecia, tá? O nome de todas as cidades. 12 eram as cidades com suas aldeias. Esta foi a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Aí vamos agora para a herança de Issacar. A quarta sorte, saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía, aí vem o nome de todas as cidades, ao todo 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, todas essas cidades com as suas aldeias. Vamos agora para a herança da tribo de Asser. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Agora saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, ou Naftali, segundo as suas famílias. Era o seu limite, aí vem a relação de todos os nomes de todas as cidades. Ao todo, 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Agora vamos para o sétimo e último sorteio, que foi para a herança de Dan, né? A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía, aí vem o nome de todos. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, cidades e aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, estamos no versículo 49 do capítulo 19. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandato do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte,
em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, que é o tabernáculo. E assim acabaram de repartir a terra. Que incrível, né, gente? A leitura desses 2 capítulos, né? Nós vimos que a terra prometida estava parcialmente conquistada, mas faltavam essas 7 tribos tomar posse das suas porções de terra, né? E aí Josué reuniu todo o pessoal no tabernáculo de Siló, onde foi montado, que se tornou assim um centro espiritual de Israel, né? O tabernáculo foi levantado lá, marcando assim aquele local como ponto da comunhão com Deus, e onde eles foram consultar Deus para a divisão justa de cada porção conforme a vontade do Senhor. Aí Josué repreendeu, né, as tribos por causa da inércia deles. E aí ele questionou por que eles demoraram tanto para tomar posse da terra, quando já tinha sido prometida para eles. E aí Josué criou uma estratégia, né, para um grupo de homens ir lá, mapear tudo, anotar tudo, trazer para ele, para poder dividir por sorteio diante de Deus, como a gente acabou de ler aqui, né? Aí a tribo de Benjamim recebeu herança entre Judá e Efraim. E no capítulo 19, que foi esse último, completou a distribuição da terra para as outras tribos restantes, que incluía Simeão, Zebulon, Issacar, Asser, Naftali e o último foi Dan, que a gente leu. E aí nesses capítulos, eles vão detalhando, né? A gente não leu, listando todas as cidades. Leia, abra sua Bíblia e leia para você ir ouvindo o nome de cada uma das cidades para cada uma das tribos. E Josué também recebeu a sua herança, mas ele só tomou posse da sua terra no final, como o último ato, mostrando-se a humildade dele como líder e focando no bem-estar do povo antes dele mesmo, que não acontece normalmente, né, gente? A gente sabe, né? Primeiro meu umbigo aqui, depois a gente vê o resto. É o que a gente vê acontecendo nas lideranças, não é verdade? Bom, e aí vamos pensar agora o que a gente pode extrair desses 2 capítulos, quais são as lições para a gente aplicar na nossa vida de forma prática. A primeira lição que eu vejo aqui é: não procrastine nas promessas de Deus. Porque assim como as tribos demoraram para tomar posse da terra, né, muitas vezes nós deixamos de agir sobre as bênçãos que Deus nos concede. Pensa nisso, não é verdade? O livro que foi escrito com o mapa, né, e a consulta que eles fizeram lá no tabernáculo, mostram que planejar, mas buscar também a direção de Deus é essencial. Não basta fazer a organização física, como eles foram lá em loco e fizeram. Tem que ter a parte espiritual, para eles poderem avançar. A gente viu também, né, que Siló, o centro de comunhão, Israel, eles se reuniram para organizar os próximos passos. Nós também devemos voltar à presença de Deus para que Ele guie as nossas decisões. E aí, que reflexão a gente pode fazer para extrair insights e anotar referente a esses 2 capítulos? Será que existe alguma promessa de Deus na sua vida que você tenha adiado para tomar posse dela? O que falta para você começar agora? Aproveitar a oportunidade agora. Como é que a liderança de Josué inspira você a buscar o bem comum antes de buscar somente a bênção para você? Será que isso acontece na sua vida? Você tem se organizado fisicamente e espiritualmente para cumprir os planos de Deus na sua vida? Anote, reflita.
Vamos começar agora com Deus? Vamos, tá na hora, né? Ai, Pai, obrigada por nos mostrar passo a passo a conquista e agora a repartição dessa terra da promessa para as tribos do povo que o Senhor escolheu, Pai. Siló se trocou o primeiro centro espiritual e administrativo na terra, onde o tabernáculo permaneceu por mais de 300 anos. Até os dias de Samuel, que a gente ainda vai estudar em breve, né? Que incrível isso, né, gente? E o nome Siló ou Shiló, sabe o que significa? Vou te contar. Tranquilidade ou repouso. Porque é isso que reflete o plano de Deus de entregar a terra prometida para o povo que Ele escolheu. O Senhor queria dar um descanso espiritual e físico para eles. Esse era o sonho de Deus. Para eles serem tudo que o Senhor sonhou para eles. Começar a ser um povo santo. Mas, assim como nós, eles também foram desobedientes e desejaram fazer as coisas do jeito deles. E deu no que deu, né, Pai? Mas o Senhor é fiel. Em breve, após todo esse caos que a gente está vendo, sabe? Vendo até hoje acontecer todos esses conflitos, a gente vai ver, Pai, o Teu plano acontecer. Obrigada, Senhor, por nos contar toda a história, tintim por tintim, para que a gente possa entender o significado de cada peça no tabuleiro geopolítico da atualidade e entender a origem de todos os conflitos. Obrigada, Pai. Ler todos esses capítulos está fazendo assim a gente criar uma imagem mental e espiritual de toda a história do mundo, desde os primórdios até os dias de hoje. Que coisa incrível, que honra a gente poder acompanhar, né, a história que o Senhor escreveu passo a passo, para poder nos orientar, para poder nos levar de volta para casa. Nós te amamos, Pai, e te agradecemos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós oramos em nome de Jesus. Yeshua HaMashiach. Amém e amém. É isso aí, amados. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike também, não tem problema. Mas, se você gostou, compartilhe com pelo menos uma pessoa que você ama. E amanhã tem mais, porque todo dia a gente lê um pouquinho e vai acrescentando, acrescentando, subindo de nível e entendendo não só o caráter de Deus, mas tudo aquilo que Ele sonhou pra gente. Beijo no seu coração. Fui. Tchau.